Olá, gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma. Sem mais delongas, vamos dar início aí a mais um conteúdo aqui no nosso canal e vamos falar agora de trigonometria no triângulo retângulo. Logo após a vinheta nos encontramos. Trigonometria no triângulo retângulo. Primeiramente, devemos lembrar aí o conceito de triângulo retângulo, os seus elementos e o seu principal teorema, que é o teorema de Pitágoras. Vamos lá. Sabemos que um triângulo é retângulo quando um de seus ângulos internos é reto, ou seja, um ângulo é reto quando ele possui 90 graus. Show de bola! Temos aí dois triângulos retângulos, onde eles têm um ângulo reto aqui em A. Tá vendo aqui, ó? Ângulo reto aqui, ângulo reto aqui. Então, neste caso, esses dois triângulos são retângulos em A. Beleza. Os elementos do triângulo retângulo que nós devemos destacar aqui são os seus lados. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, que está de frente para o ângulo de 90 graus, nós damos um nome a esse lado de hipotenusa. E os demais lados do triângulo retângulo, o Czinho aqui e o Bzinho, nós chamamos de catetos. Aqui nós temos a hipotenusa, o maior lado de um triângulo retângulo, ou aquele lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. E os demais lados, ou seja, o Czinho e o Bzinho aqui, recebem o nome de catetos. Sabendo disso, nós podemos agora enunciar o principal teorema desse triângulo, que é justamente o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos traduzir aí para a linguagem matemática. Temos o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver aqui, por exemplo, o lado Bzinho for 4 e o lado Czinho for 3, eu consigo descobrir quem é a hipotenusa aplicando este teorema. Vou chamar de x aí. Então vamos lá. Então nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, mais c ao quadrado, isto é, 3 ao quadrado. X ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a quanto? 4 ao quadrado, sabemos que dá 16, mais 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado será igual a 16 mais 9, que dá 25. Para eu tirar esse expoente, passo ele como raiz para o outro lado. Então, x é igual a raiz de 25. Logo, a medida da hipotenusa, que nós chamamos de x, vai valer 5. Então, para um triângulo retângulo que possui catetos 3 e 4, a sua hipotenusa vale 5, beleza? Então, é assim que nós aplicamos o teorema de Pitágoras. Dei esse rápido exemplo aí para a gente poder recapitular o teorema de Pitágoras. Vamos lá. Agora iremos falar das relações ou das razões trigonométricas existentes no triângulo retângulo. A primeira delas que nós vamos falar é o seno. Consideremos aí o triângulo a seguir, ó. Temos aí um triângulo retângulo em A, com os lados A, B e C, e vamos agora definir a razão seno. O seno de um ângulo agudo é a razão, leia-se aqui razão como sinônimo de divisão, entre o cateto oposto, ou seja, é a divisão ou a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Então, cateto oposto pela hipotenusa é a razão seno, tá bom? Então, o seno de um ângulo é dado desta forma. Como é que ficaria, por exemplo, se eu quisesse calcular o seno do ângulo B? Ficaria da seguinte forma: o seno do ângulo B é o cateto oposto a B, que no caso é Bzinho, ó, dividido pela sua hipotenusa, que no caso é Azinho. Agora vamos fazer um exemplo numérico. Por exemplo, se você atribuir valor 4 aqui, 3 aqui, a gente já sabe que a hipotenusa vai ser 5. Perfeito. Uma vez que a gente sabe disso, quanto é o seno do ângulo B para esses valores que estão aqui? Aí você vai olhar, ó, basta você observar. Qual o valor está oposto ao ângulo B? É o 3. Então você vai ter que o seno do ângulo B é igual ao cateto oposto ao ângulo B, que é 3, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é 5. Então, desta forma, você tem o seu seno do ângulo B, que nesse caso você poderia também colocar na sua forma decimal, que 3/5 é o mesmo que 0,6. Perfeito?
Dando continuidade, agora vamos falar da outra relação ou da outra razão trigonométrica que nós temos aqui no triângulo retângulo, que nós chamamos de cosseno, tá bom? Pegamos aí o mesmo triângulo e definimos o cosseno desta forma. O cosseno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto adjacente, ou seja, adjacente é o cateto que está ao lado, ao ângulo e à hipotenusa. Então, o cateto adjacente ao ângulo, nesse caso aqui, se eu pegar o cosseno do ângulo B, vai ser quem? Vai ser o cateto adjacente ao ângulo B, dividido pela sua hipotenusa, que vai ficar da seguinte forma. O cateto adjacente ao ângulo B é o Czinho, tá aqui, dividido pela hipotenusa, que no caso é o Azinho. Um exemplo numérico para esse caso aqui, você faria como? Se aqui for 4 e aqui for 3, já sabemos que a hipotenusa vai ser 5 pelo teorema de Pitágoras, lá do comecinho da nossa aula. Uma vez que você tem esses valores numéricos, quem seria aí o cosseno do ângulo B? Cosseno de B é o cateto adjacente, ou seja, o cateto adjacente aqui vale 4, dividido pela hipotenusa, que nesse caso vale 5. Perfeito. Então, você também poderia colocar aqui na sua forma decimal, 4/5 é o mesmo que 0,8. Então, o cosseno de B é 4/5 ou 0,8. Perfeito? Dando continuidade, vamos ver mais uma razão trigonométrica importante aqui do triângulo retângulo, que é a razão tangente. Beleza, vamos lá. Pegamos novamente aí o triângulo, definimos a tangente da seguinte forma. A tangente de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo, então, cateto oposto ao ângulo, e o cateto adjacente ao ângulo. Então, vou pegar a razão, divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente ao ângulo. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, a tangente do ângulo B, eu vou pegar aí o cateto oposto ao ângulo B, que nesse caso é o Bzinho, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é o Czinho, tá bom? Então, novamente, pegando um exemplo numérico, se aqui for 4 e aqui for 3, já sabemos que a hipotenusa vai ser 5. Logo, nesse caso, para calcular a tangente do ângulo B, com esses valores que temos aí, basta você pegar cateto oposto, que é o 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. 3/4, que nesse caso dá igual a 0,75 na sua forma decimal, tá bom? Então, gente, nós acabamos de definir as 3 principais razões trigonométricas existentes no triângulo retângulo. Só que eu também queria aqui apresentar mais uma, que é a cotangente. A cotangente é definida da seguinte forma. A cotangente de um ângulo agudo é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e ao cateto oposto ao ângulo. Então, o que é que você percebe? Você percebe que a cotangente ela é o inverso da razão tangente. Perceba, na tangente você tem cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, enquanto que na cotangente você tem cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, tá certo? Então nós chamamos de cotangente essa razão, cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Então, se você quiser calcular, por exemplo, a cotangente do ângulo B, você vai pegar o cateto adjacente ao ângulo B, que é o Czinho, dividido aí pelo cateto oposto, que no caso é o Bzinho. Então, Czinho sobre Bzinho é a cotangente do ângulo B. Então, novamente, se eu colocar aqui o valor 4 e aqui for 3, nós sabemos que nesse caso a hipotenusa vai ser 5 e a cotangente desse ângulo aí vai ser quem? Cotangente do ângulo B vai ser o cateto adjacente ao ângulo B, que nesse caso é 4, dividido pelo cateto oposto, que é 3. Perceba que nesse caso aqui, eu não vou colocar a forma decimal porque vai ser uma dízima periódica. Mas se você voltar lá no slide anterior comigo, você percebe que a tangente do ângulo B é 3/4, enquanto que a cotangente do ângulo B é o que? 4/3. Então você percebe que a tangente é o inverso da cotangente e a cotangente é o inverso da tangente. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido aqui as razões trigonométricas que nós fizemos aqui no triângulo retângulo. Então, finalizando aí as razões trigonométricas com a cotangente, vamos para um breve resumo. Então, nós vimos aí o triângulo retângulo, que é formado por um triângulo que tem um de seus ângulos, um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, aqui, um ângulo reto em A, e ele tem alguns elementos que são importantes, como os seus lados, que têm nomes especiais.
O lado maior, que está de frente para o ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. E os demais lados, o lado Bzinho e Czinho, nós chamamos de catetos. Tá bom? Nós aplicamos aqui neste triângulo retângulo o teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esta relação, este teorema, é muito importante para você memorizar e guardar aí para resolver problemas que envolvem triângulos retângulos. Agora também vamos ver aí o resumo das razões trigonométricas que nós obtemos aí no triângulo retângulo. Nós vimos o seno, né? O seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, a tangente de um ângulo é a relação entre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente e a cotangente é a divisão do cateto adjacente pelo cateto oposto. Beleza? Então, de maneira bem resumida, isso foi o que nós vimos nesta aula. Agora, para fixarmos melhor este conteúdo, vamos agora para alguns exemplos. Temos aí o primeiro exemplo. Consideremos o triângulo ABC retângulo em A. Calcule o seno, cosseno e tangente dos ângulos alfa e beta. Então, percebamos aí que nós temos que calcular o seno, o cosseno e tangente desses dois ângulos, alfa e beta. Então, iniciando aí pelo seno e cosseno e tangente de alfa, vamos calcular ele agora. Então, bora lá. Seno do ângulo alfa. Nós sabemos por definição que o seno de um ângulo é o quê? É a razão entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Logo, o seno do ângulo alfa vai ser cateto oposto ao ângulo alfa é o 12, lado 12, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é 20, 12, 20 avos. Você percebe que você tem como simplificar esses dois números. O máximo divisor comum deles aí é o 4, né? Dá para simplificar em cima e embaixo pelo número 4. Percebam, 12 dividido para 4 vai dar igual a 3. Então, vamos ficar com seno do ângulo alfa igual a 12 dividido para 4 dá 3, 20 dividido para 4 dá 5. Então, percebemos aí que o seno de alfa é igual a 3/5, ou se você colocar na sua forma decimal, igual a 0,6, tá bom? Depois, vamos calcular o cosseno do ângulo alfa. Cosseno do ângulo alfa, por definição, sabemos que a razão cosseno, ela é o quê? É o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, vamos ficar com quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? Cateto adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo alfa. 16 dividido pela hipotenusa, desse caso aqui é 20. Perfeito. Então, vamos aí novamente simplificar pelo máximo divisor comum deles, que no caso é o 4. Em cima e embaixo podemos simplificar por 4. Ficamos aí com 16 dividido para 4, o cosseno do ângulo alfa vai ser igual a 16 por 4, que nos dá 4, dividido para 20, dividido para 4, que dá 5. Cosseno de alfa é igual a 4/5, ou ainda 0,8 na sua forma decimal. Perfeito. Nós temos aí, gente, que seno e cosseno já foram calculados. Falta somente a tangente. Então, tangente do ângulo alfa é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, fazendo aí essa razão, vamos calcular facilmente que o cateto oposto vai ser igual a 12, cateto oposto ao ângulo alfa, tá bom? Estou calculando tudo em relação a alfa por enquanto. Cateto oposto ao ângulo alfa, 12, dividido pelo cateto adjacente, não envolve hipotenusa, tá bom? Pelo cateto adjacente, que nesse caso é 16. Temos novamente que dá para simplificar por 4 em cima e embaixo. Nesse caso, temos que a tangente do ângulo alfa será quanto? Tangente do ângulo alfa será igual a 12 dividido para 4 nos dá 3, 16 dividido para 4 nos dá
4. Então, 3 quartos, ou ainda na sua forma decimal, 0,75. Perfeito? Uma vez que você já calculou seno, cosseno, tangente referentes a alfa, você agora vai migrar para o ângulo beta. Vamos aí calcular referente ao ângulo beta. Vou até mudar de cor aqui para não ficar confuso aí no nosso slide. Beleza. Vamos calcular agora o seno do ângulo beta. Quem é, por definição, o seno do ângulo beta? Cateto oposto ao ângulo beta dividido pela hipotenusa, que é igual a quanto? Perceba, cateto oposto ao ângulo beta agora vai ser quem? O 16. Então, 16 é justamente o cateto oposto ao ângulo beta. Por isso que é importante você observar de qual ângulo você está falando para poder saber quem é o lado oposto a este ângulo. 16, cateto oposto, pela hipotenusa. A hipotenusa é a mesma, tá? 20. Então, 16 vinteavos. Então, você percebe que nesse caso você vai ter, dá para simplificar novamente em cima e embaixo, por 4. Então, nesse caso, temos aí que o seno do ângulo beta vai ser igual a quanto? Seno do ângulo beta é igual a 16 por 4 dá 4, 20 por 4 dá 5, ou ainda na sua forma decimal, 0,8. Perfeito. Agora vamos calcular o cosseno de beta. Cosseno de beta, por definição, é igual a quê? Cateto adjacente ao ângulo beta dividido pela hipotenusa. Aí você olha, quem é o cateto adjacente a beta? É o cateto que está ao lado de beta. Nesse caso é 12. Então vamos ver aí, ó, 12 dividido para hipotenusa, que no caso é 20. 12 vinteavos. Então você percebe o seguinte, que também dá para simplificar por 4, em cima e embaixo, é igual a 12 dividido para 4, que dá 3, 20 dividido para 4, que dá 5. Cosseno de beta é igual a 0,6 aí na sua forma decimal. Perfeito. Agora vamos calcular, por último, aí, a razão tangente do ângulo beta. E vai ser quanto? Vamos lá. Tangente do ângulo beta é igual ao cateto oposto ao ângulo beta dividido pelo cateto adjacente ao ângulo beta, que é quem? Cateto oposto ao ângulo beta, já vimos que é o 16, ó. Aqui, ó, 16. Cateto oposto ao ângulo beta é 16, dividido pelo cateto adjacente, cateto que está ao lado, 12. Dá para simplificar novamente por 4, 16 dividido para 4, 12 dividido para 4. Uma vez que você já calculou aí, sabendo que dá para simplificar, vamos ficar com tangente de beta igual a 16 por 4 dá 4, 12 por 4 dá 3, 4 terços. Se você fosse dividir isso aqui, ia dar uma dízima periódica, 1,3333 e assim sucessivamente, tá bom? Então, por isso que eu nem coloco aqui na forma decimal, eu deixo aqui na forma realmente fracionária, 4 terços. Beleza. Galera, algumas observações. Primeiro, o que é que você percebe? Você percebe que quando você tem um triângulo retângulo, olha para cá, ó, o seno do ângulo alfa, ele é igual ao cosseno do ângulo beta. Veja só, olha aqui, ó, o seno de alfa aqui deu 3/5 ou 0,6. E o cosseno de beta deu a mesma coisa, ó, 3/5 ou 0,6. Beleza? Agora perceba outra coisa também, ó. A razão aqui é cosseno de alfa, ó, deu 4/5. Enquanto que o seno de beta foi o que deu 4/5. Vocês percebem aí, ó, que existe uma certa relação guardadas entre eles? Isso aqui nós vamos ver melhor na próxima aula, né? Que ângulos complementares, eles possuem aí seno igual ao cosseno do seu complementar, tá bom? Então perceba, guardem já essa informação. É tanto que se você tivesse numa prova, numa questão, você poderia já que achou o seno de alfa, você já saberia que era igual ao cosseno de beta. Já que você achou o cosseno de alfa, você já saberia que era igual ao seno de
beta, né? E aí você ganharia tempo sabendo dessa informação. Outra coisa que eu queria adiantar aqui com vocês é que a razão tangente, ela pode ser escrita em função da relação seno e cosseno. Então vamos lá, como assim, professor? A tangente de um ângulo, por exemplo, a tangente de alfa, poderia ser facilmente calculada fazendo a razão entre o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. Na próxima aula nós vamos ver as relações que existem entre seno, cosseno, tangente e cotangente. Você vai ver novamente essa razão lá. Mas eu já quero trazer aqui, porque de repente você vai assistir só essa aula e pensar que eu não falei sobre isso. Mas está aqui. A tangente de um ângulo, ela pode ser calculada pela razão entre o seno e o cosseno desse ângulo. Vamos só fazer um teste aí para ver se é verdade. Por exemplo, vou calcular aqui a tangente de alfa usando essas informações. Então, a tangente de alfa, vou até colocar aqui, a questão já terminou, tá? Isso aqui só é uma observação, estou adiantando aqui uma parte do conteúdo que nós vamos ver na aula que vem. Então, a tangente de alfa é igual a seno de alfa, 3 sobre 5, 3 quintos. Então, eu pego aqui, ó, 3 quintos é o seno, é a razão seno do ângulo alfa, dividido pela razão cosseno, que no caso é cosseno de alfa, ó, 4 quintos. 4 quintos. Beleza. Percebam que nós temos aí uma divisão de frações. Então, você vai fazer o quê? Você repete a primeira fração, 3 quintos, e multiplica pelo inverso da segunda fração, que nesse caso é 4 quintos, fica 5 quartos. Olha que legal. O que é que eu posso fazer aí, ó? Eu posso simplificar esse 5 com esse 5 e eu vou ficar aqui com a tangente de alfa igual a quanto? 3, aqui fica, né, 5 dividido para 5 deu 1, 3 vezes 1 dá o próprio 3, dividido para 4 vezes 1 que dá 4. Então fica aí 3 quartos. E vejam só, da mesma forma que nós encontramos aqui 3 quartos, nós já havíamos encontrado aqui utilizando as relações entre os catetos do nosso triângulo retângulo. Tá vendo? Ó, 3 quartos aqui, também deu 3 quartos aqui. Tá certo? Então é isso que eu quero que vocês percebam. Na próxima aula nós vamos ver mais detalhes sobre essas relações entre tangente, cosseno, seno e cotangente. Beleza? Vamos resolver mais um exemplo aí. Temos o seguinte. Para calcular a altura de uma árvore, Marcelo construiu o esquema a seguir com o auxílio do teodolito. Qual é a altura aproximada dessa árvore? Então vamos lá, gente. Ó. Eu costumo auxiliar os meus alunos nesse tipo de questão da seguinte forma. Eu digo para eles. Percebam qual o valor ou qual medida você tem, qual você quer encontrar e relacione qual razão trigonométrica que envolve essas medidas. Então perceba o seguinte, ó. Aqui nós temos um triângulo retângulo, né, formando aqui pelo teodolito até a altura da árvore e vem até aqui, essa parte de baixo. Tomem cuidado, tá? Porque aqui nós temos, lá no final, quando a gente encontrar o valor desse cateto aqui, ó, teremos que adicionar a altura que o teodolito está do chão, tá certo? Então, o que nós vamos encontrar vai ser essa altura, só que vai ficar faltando esse restinho aqui, tá bom? Ó, que é o 1,6, tá? Não esqueçam disso. Beleza. Então, o que é que você tem que observar? O que é que você tem, o que é que você quer encontrar, qual razão trigonométrica está relacionada. Então, vamos lá. Eu tenho o que é que esse lado aqui, 14, é em relação ao ângulo de 65 graus. É o cateto adjacente. Quem é que eu quero encontrar? É o cateto oposto. Eu preciso encontrar o cateto oposto desse triângulo aí para eu calcular a altura da árvore. Então, qual razão trigonométrica que nós utilizamos a razão entre cateto oposto e cateto adjacente? Ficou fácil, né? Agora é a tangente. Então, se eu estou considerando aqui o ângulo de 65 graus, eu vou calcular a tangente de 65 graus, que por definição a gente sabe que é o quê? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas quem é o cateto oposto? Ah, não sei, vou chamar de x, tá certo? Quem é o cateto adjacente? Está aqui, o 14. Então vamos aí substituir. E quem é a tangente de 65 graus? Tangente de 65 graus, a questão já nos forneceu, ó. Tá aqui, ó, os dados da questão. Ela deu o seno, o cosseno e a tangente.
para justamente você, quando fosse analisar a questão, saber qual é que você ia utilizar. Deu as três, mas não necessariamente você vai usar as três. Você vai usar somente a razão que é interessante, que no caso é a tangente de 65 graus. E a tangente aqui, ó, vale 2,14. Então, onde tiver tangente de 65 graus, iremos substituir por 2,14. Então, 2,14 é igual a cateto oposto, que nesse caso é o x, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é 14. Fazendo aí a multiplicação do meio pelos extremos, o famoso cruz credo, né, que os alunos gostam de chamar, você vai ter o que? Multiplicando x vezes 1, depois o 14 vezes 2,14. Vai ficar 1 vezes x dá o próprio x, igual a 2,14 vezes 14. 2,14 vezes 14. E nesse caso aí, essa multiplicação vai dar igual a 29,96. Beleza, mas tome cuidado. Aí muitos alunos erram esse tipo de questão porque param por aí, mas não consideram a altura aqui do teodolito, ó, que ele está do solo. Você tem que adicionar essa altura aqui, tá bom? O 1,6 metros, que é 1,60 m. Então vamos lá adicionar. Então a esses 29,96 vamos adicionar aí o 1,60, ou seja, 1,60 m. Vai ficar da seguinte forma, adicionando 6 mais 0 vai dar 6, 9 mais 6 dá 15, vírgula abaixo de vírgula vai 1. 1 mais 9 dá 10, com mais 1, 11. Vai 1 para cá, 1 mais 2, 3. 31,56. Então, a altura dessa árvore, nós acabamos de encontrar aqui, vai ser quanto? Vai ser 31 metros e 56 centímetros, ou 31,56 metros, beleza? Então, gente, espero realmente que vocês tenham entendido o conteúdo. Finalizamos aqui a nossa aula, ficou um pouco extensa, mas sem dúvida nenhuma, creio eu que ficou bem detalhada e deu para abordar aí os principais assuntos que envolvem trigonometria no triângulo retângulo. Até a próxima aula. Não deixe de se inscrever, deixe o seu like, que sem dúvida nenhuma isso me incentiva a produzir cada vez mais conteúdos aqui para a plataforma, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula.